interesse social acabou sendo tudo, né? Você acaba chegando a R$8.000 de renda, vira interesse social, e a nossa carência de habitação não é nessa faixa, né? A nossa carência de habitação a gente sabe bem que é na faixa 1. Então, assim, eu tenho uma restrição, né, a não se aplicar aos empreendimentos de interesse social, a não ser que você tenha, né, comprovadamente, como comprovar que essas habitações serão efetivamente destinadas para baixa renda. Não sei como resolver isso, mas é uma questão que eu acho que teria que ser contemplada. Ernestina, deu seu tempo. Eu sei, mas aqui tem outras. Você quer voltar após? Posso. Obrigada, tá bom? Guilherme e depois Amanda. Boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida de como que ficou exatamente a questão de empreendimentos multifamiliares quando eventualmente começa a fazer um acumulativo, mas em terrenos distintos, né? Então, antigamente se falava, de repente, se eram empreendimentos de um mesmo empreendedor, que ele tivesse um raio de 500 metros, até o artigo 18 fala alguma coisa semelhante, mas ele não estabelece muito bem o que é esse acumulativo, né? A gente acabou discutindo algumas vezes se eram imóveis contíguos, se tem que ter essa relação de estar um ao lado do outro ou não, se de repente é numa mesma quadra ou então separado por uma rua, qual que ficaria o entendimento se esses empreendimentos, uma vez eles não tendo 200 unidades, eles são isentos de EIV, mas com a contribuição social, ou se por um acumulativo levaria a um processo EIV. E além disso, ainda com relação a esse tópico, tem alguns processos já em tramitação que eventualmente acontecem essa situação, ainda não teriam sido aprovados junto à CAP, acontece essa situação. Tem situação tanto de imóveis contíguos, mas também imóveis que não são contíguos, que teria ou não já havido essa exigência de EIV. E se teria uma transitoriedade para também esses processos já adentrarem a essa nova regulamentação, né? Então é mais com relação a essa questão que a gente discutia muito sobre empreendimentos próximos e a partir do segundo, terceiro ou quarto do mesmo empreendedor ser acumulativo, mais de 200. Deixar mais clara a regra. Isso. E pensar nessa transitoriedade. Ok. Obrigado. Amanda? Boa tarde. Meu primeiro questionamento e observação é para o Vinícius da INDEC. A Ernestina comentou sobre a falta de ter uma distância, né, do que você vai considerar no EIV, só que isso também é um problema. Por quê? A gente tem como exemplo ali na SP 340, aqueles loteamentos que eles foram abrindo, eles traçaram um raio e falaram, não tem impacto no trânsito. Meu Deus, como não tem impacto no trânsito? Hoje o trânsito para chegar em Campinas para quase que na polícia rodoviária. E aí a pessoa faz um empreendimento e não paga, não colabora com um centavo para fazer nada, porque ele tem que ter uma marginal, já passou da hora. Quando a Alphaville, há mais de 20 anos, se instalou ali de qualquer jeito, a prefeitura deixou e não fez a marginal, o problema já começou ali. Aí vai fazendo condomínio, que passa de rural para urbano, ou seja, tem que fazer o wave, aí você fica fazendo em volta e você fala, não tem impacto no trânsito. Ali naquela avenida não. Mas o que está acontecendo na SP340 é horrível. Então eu quero saber, quem que vai pagar aquilo ali? Quem está empreendendo? Quem tem VGV ali de 200 milhões ou a cidade inteira? Que vai ter que fazer uma obra cara para trazer dinheiro de Brasília, não sei o quê, porque a prefeitura não vai investir, porque não investe em nada. Campinas não tem uma obra grande aqui? Desde o túnel. Se alguém me citar uma outra obra importante no trânsito de Campinas, eu não conheço. Então, essa é a minha dúvida com relação ao EIV, até quando o EIV vai simplesmente fechar os olhos e aceitar. Olha, não tem impacto no trânsito.
tem, e ali na Miguel Nascentes Brunier é pior ainda, porque tem um estreitamento das telhas e nunca se resolve aquela situação, nunca ninguém faz nada. Com relação à perturbação do sossego, eu contei aqui, a gente tem 80 pessoas nessa sala. 80. Como que 200 pode liberar sem fazer nada? 200 pessoas. Que é mais do que eu dobro de gente aqui. Que só da gente responder boa tarde pro Vinícius já foi um barulho absurdo. Entendeu? De qualquer forma, quando se falou da fiscalização, eu queria lembrar que quando a vigilância sanitária chega num bar, num restaurante, num hospital, e ela encontra uma coisa errada, ela fecha. A vigilância sanitária não tem outra coisa. Ela vai lá e fecha e fala, a hora que você resolver, você abre de novo. Por que bar faz um wave com um projeto de acústica? Um projeto, eles nem, assim, tipo, eu jogo um projeto e acabou. Por que a prefeitura aceita isso? Tem que ter um wave com a coisa feita, porque que é uma promessa. Todo mundo aqui vai no dentista. Se a pessoa, você vai no dentista, ele fala assim, eu prometo que eu vou esterilizar, viu? Não, mas você vai enfiar um negócio na minha boca. Eu vou te dar um prazo. Mas se você não fizer? Mas eu estou no prazo, entendeu? E hoje que eu comentei com os meus colegas de luta. É a última vez que eu venho em audiência pública, a Carolina está livre de mim, porque eu desisto. Eu desisti, porque vocês não fazem, não dão conta, a fiscalização não dá conta, é ridículo. A gente tinha lá, ia lá e fechava, emparedava. Estava emparedado, não era para fazer nada. Aí, um próprio funcionário da secretaria sua tinha uma extensão de horário e abria de novo. Meu Deus, o que tem a ver você estender o horário com você não cumprir as regras? Não tem nada a ver. Olha, você vai estender o horário quando você cumprir as regras. Tum! Ia lá e abria tudo de novo. Então, assim, eu desisto, eu tenho família, não quero mais isso. Mas a gente já ouviu aqui pessoas altamente revoltadas, pessoas que não conseguem dormir, que não têm descanso. Um dia essas pessoas vão dar um tiro na cara dos outros. E aí a culpa nem vai ser da pessoa, a culpa é daqui. Que não tomou providência, não fez nada. A guarda municipal, então... A guarda municipal é um outro assunto. Mas é incrível, a guarda chega e todo mundo abaixa e não acontece nada, e não tem fiscalização. Então, me despeço aqui dos meus colegas de luta com questão a barulho. Eu desisto, porque não vai mudar, vocês não vão passar do jeito que vocês querem. E... quem tem um pouquinho mais de condição e de dinheiro, que nem é tanto, porque tem bar aí que é uma lona em cima de nada, vai continuar mandando e a gente está à mercê de nada aqui. Obrigada. Amanda, obrigada, mas na minha resposta eu vou te dar uma satisfação, sim. Você é advogado, você sabe que a legislação hoje que... Eu não venho como cidadã, mas se alguém me contratar como advogado... Ela está contratando ela como advogada, mas assim, a questão da fiscalização, depois eu vou retomar todos os questionamentos, mas acho que faz aqui um esclarecimento. Nós, quando notifica o estabelecimento pelo não cumprimento das legislações, infelizmente na nossa lei, eu não tenho nada que fale que eu tenho que lacrar aquele estabelecimento ou fechar, nem, espasmem, o AVCB. Então, a hora que eu chego no estabelecimento, ele não tem o AVCB, eu tenho que intimar e dar prazo, nem que for o prazo de um dia, eu tenho que dar esse prazo. Sim. Você conhece. Então, isso não permite, Amanda, uma fiscalização eficaz, eu concordo com você. Porque até para a minha equipe, é enxugar um gelo nessa situação. Por isso que nós estamos já com uma emenda, com uma minuta de lei, alterando o alvará de uso. E nesta alteração, Amanda, já está escrito, inclusive o nosso projeto de lei está no núcleo técnico legislativo, que a hora que passa do núcleo técnico legislativo do município, eu tenho condições de promover uma audiência pública, né? E é a condição de que, se o fiscal da Secretaria de Urbanismo chegar lá nesse bar e restaurante, não tem o AVCB, não tem o ABITS, não tem um laudo acústico, não tem um tratamento acústico, porque esta alteração que nós estamos fazendo de ser exigência documental, sim, para encerrar as atividades. Não tem prazo para entregar documentos. Então, Amanda, por mais que você está sentindo com a sua luta que foi em vão, eu estou dizendo para você, como secretária da pasta, que não foi. Todas aquelas nossas discussões, que não compete aqui o WAVE, sim, alvará de uso, alvará de funcionamento, quais são as RITs, quais são as legislações, os documentos, as exigências, tudo isso já está incorporado numa minuta. Então,
Eu estou muito crente que a nossa fiscalização agora vai ter uma efetividade de não ficar dando prazo para o interessado vir. Inclusive, tem vários entrando com mandato de segurança, que pega juiz lá de plantão e a gente lacra, depois vem o mandato, pede para deslacrar pela liberdade econômica. Então, se está na lei, está claro. Só uma observação da lei, uma coisa que eu não vejo acontecer. Intima o proprietário ele tem que responder. Já tem decisões do TJ aqui em São Paulo, onde o proprietário responde pela proprietária. Amanda, então isso é uma pauta que nós vamos tratar no Alvará. Assim que sair a minuta, nós vamos fazer uma audiência. Então ainda fica convidado. Mas é o momento da gente ter essa contribuição, Amanda. É o momento da gente realmente... Contribuindo agora. Tá bom? Já põe lá já. Proprietário, que nem o proprietário okay. Vai ficar muito de tonto respondendo pelo inquilino. Ele então, já tinha o inquilino e acabou. Vamos lá. A gente, só para esclarecer isso, então vamos falar com Armando Madeira, Marcos, depois da sequência, e a gente volta... E mais um, Augusto. E aí a gente volta respondendo todo o bloco. Boa tarde. Aqui. O problema que eu reitero sempre é a perturbação do sossego. E também, obviamente, eu como xerife da Lagoa, intitulado, já fui titulado xerife da Lagoa, também cobro o uso desse parque público, basicamente focado no meio ambiente, que está sendo muito mal utilizado. Ou seja, eventos, até fogo de chão, isso já foi até documentado e fotografado. Nós sentimos que houve alguma providência do município com relação a esses eventos, pelo menos não aconteceram, a não ser que aconteça nesse final de semana, que vai acontecer um festival aí de carne, né? Vamos observar. Não deveria ter acontecido esse festival, não vou mencionar nome, mas festival de carnes, novamente, na Lagoa do Taquaral, no próprio municipal, ou seja, no portão 5 e 7 da Lagoa do Taquaral. Quer dizer, isso não deveria jamais acontecer outra vez. Então, não seria permitido. Não entendemos o porquê desse alvará, baseado no quê? Os anúncios estão aí, Instagram e em outros lugares, falando de venda de bebida alcoólica, festival da cerveja, rodízio. Então, veja bem, o assunto é sério. O assunto é sério. Outro assunto também, quanto à fiscalização. Já liguei na Guarda Municipal com relação a barulho de eventos. A resposta foi a seguinte: eles têm alvará. Ah, é? Não é dever da Guarda Municipal fiscalizar? Não entendi. Fica aí essa minha mensagem, vamos dizer assim, que as coisas, há uma excelente intenção, eu entendo perfeitamente por parte da administração, em administrar, em acabar com isso, mas precisa ter muita fiscalização, assim, direto. Perfeito? É só isso que eu tenho a falar. Obrigada. Na sequência, Marcos. Boa tarde a todos. Sou Marcos do Parque Taquaral. Vou fazer uma rápida consideração aqui. O artigo 36 do Estatuto das Cidades diz que lei municipal pode reger a instituição do EIV quanto apresentar ou não. Perfeito, é o que está sendo feito aqui. Já o artigo 37 na sequência diz que os estudos do EIV têm que levar em conta os impactos positivos e negativos na qualidade de vida. Então a gente sabe que uma das maiores mazelas dos grandes centros urbanos é a perturbação de sossego, tá? Das mais variadas fontes. A Guarda Municipal, ano passado, registrou um recorde de queixas por perturbação de sossego. A
Polícia Militar do Estado de São Paulo publicou um estudo onde que 81% das reclamações perturbação de sossego. Então a gente vem aqui ver que no projeto aí da alteração do WAVE, que estão sendo bares com pequenos conjuntos musicais estão sendo isentados de apresentar o WAVE. Ora, ao invés de trabalhar a favor da população, vocês estão favorecendo os infratores e ajudando a engrossar as estatísticas de perturbação do sossego. O que é um pequeno conjunto musical para vocês? Há 2 anos e meio eu fui numa comemoração de aniversário numa lanchonete, um sábado à tarde, estava tudo na mais perfeita ordem. Chegou lá o menestrel, o seu banquinho, violão, uma caixa acústica de 1 metro de altura. Eu e minha esposa fomos embora porque não conseguíamos mais conversar. Então esse inciso 1º do artigo 16 do projeto de lei está muito mal redigido, tá? Pequenos conjuntos musicais não isentam de perturbação de sossego nem de poluição sonora. Acrescente-se, pequenos conjuntos musicais sem amplificação eletrônica de som. Aí fica mais ou menos bem redigido isso daí. Ok? Agradeço a contribuição. Então tá bom. É Alex, é isso? Ouvi? É Alex, né? Perdão? Isso. Boa tarde a todos. Eu tinha algumas sugestões a serem feitas, mas praticamente foram todas sugeridas pela própria administração. Com exceção de uma, que o aumento de capacidade de público ficaria melhor redigir assim, acima da capacidade mínima ou superior a 100 pessoas. Esta seria a minha sugestão. Qual artigo? Artigo 169. Acima da capacidade mínima ou com mais de 100 pessoas. É somente isso. Obrigada. Augusto Cevar, o último inscrito. Qual o seu nome? Daniel. Tiago Global. Mais algum inscrito, só para a gente encerrar? A Ernestina, você vai voltar? Mais algum, só para a gente encerrar? Qual o nome do senhor? Mais algum, só para ter o tempo da gente poder também dar a réplica? Mais algum? Não? Então estão encerradas as inscrições. Por acaso todos preencheram o formulário de inscrição? Alguém preencheu? Está com você? Se puder trazer aqui para a gente constar na ata da audiência. Muito obrigada. Pois não? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da Prefeitura. Primeiro, quero agradecer à Prefeitura pela iniciativa de, primeiro, tentar fazer uma lei organizando todos os conceitos que existem. Alguns estão esparsos em diversas leis, né? E a lei boa é aquela que, independentemente de que lado ela fique, é a lei que, quando vai para o judiciário, o juiz resolve com facilidade. Por quê? Porque não tem contradição de uma lei com outra ou de um artigo com outro. Na leitura que eu fiz aqui do projeto, vi muita coisa boa, mas eu queria me concentrar apenas num tópico, num artigo que já foi citado aqui, que é o artigo 16. 16 ou 18? 16, né? Que é sobre, primeira coisa, é a dispensa do WAVE para bufês ou bufês com até 250 pessoas de capacidade. Eu não sei qual é o parâmetro que se usou para isso, mas eu fiquei pensando assim, 250 pessoas, vamos fazer uma média de 2 pessoas por carro, com 125 carros. 125 automóveis ocupam aproximadamente 700 metros
de estacionamento em linha, na rua. Mas vamos dizer que tenha, nesses 700 metros, tenha uns 300 metros que sejam de área rebaixada, sabe? Então nós estamos falando em 1.000 metros em linha. O quarteirão médio da Campinas é 200 metros. Então são 5 quarteirões de automóveis lotando a rua próxima a esse local. Se esse local não tiver próximo, a área para estacionar na rua, porque não é permitido. Então isso aí vai se espalhar. Ou seja, qual é o impacto que vai ter isso na vizinhança? Só de automóveis. Vai ocupar um bairro, várias quadras, fora o trânsito, fora a hora da saída. Né? Então tem essa questão. A outra questão são, bom, 250 pessoas pressupõe isso aqui, um evento. Evento com 250 pessoas, é um buffet, alimentação. As pessoas quando sentam para se alimentar, 250 pessoas no evento, tem música. E essa música vai ser o quê? O João Gilberto com o banquinho de violão? Então, eu fico pensando assim, qual é o critério que foi feito, que foi, vamos dizer, a partir do qual foi concebido essa possibilidade de não ter o evento, o EIV. Essa é uma questão. A outra questão é que, em algum momento, acho que no parágrafo 1º, se não me engano, que se refere a essa questão dos conjuntos que não tem unificação, ou de baixo impacto. Primeiro que aí a gente vai entrar naquele universo das leis e o juiz vai dizer, bom, e agora, como é que faz? O que é pequeno conjunto? Ou o que é música de baixo impacto? Não se sabe. Como é que se vai dispensar de um estudo de impacto de vizinhança de algo que não se sabe o que é? E que volume vai se tocar isso? Porque do jeito que está escrito, se eu quisesse afrontar a lei, eu diria, olha, não, mas tudo bem, eu ponho aqui uma bateria, 3 trombones, uma trompete e um cantor com um microfone, com um aparelho de amplificação poderosíssimo. Eu diria na lei, é um conjunto pequeno. Ah, mas é amplificação, mas é só o cantor. Então, eu acho que esses tem 2 parágrafos, um inciso e um parágrafo, se não me engano, que deveriam ser estudados sobre esse aspecto. E como fazer para que se dê uma autorização a priori de algo que também não sabe o que vai acontecer. Então, encerrou o seu tempo. Tá? Tá bom, muito obrigada. Tem, por último, acho que no parágrafo primeiro se refere ao decreto 22242. Este decreto, que regulamenta a lei 14.011, a lei do silêncio, no artigo, acho que 9, se não me engano, que ele estabeleceu que a tabela de ruídos, volumes máximos, estabelecido na lei, havia sido derrubada e colocado um outro critério, que a gente não sabe como é que funciona, de áreas de grande trânsito, alguma coisa assim. Esse artigo foi derrubado na Justiça. Sim, nós estamos sendo objeto dessa discussão. Então, existe já um transitado em julgado, sim, que já tem acho que 2 meses ou 3 meses, já foi cobrado judicialmente que a Prefeitura alterasse o decreto, tirasse esse artigo, e não aconteceu ainda. Ele não está sendo aplicado. Pode ficar tranquilo, a Sim. Guarda não tem aplicado Sim. a questão do decreto. Sim, Tá? mas a questão Seu eu estou
Só para concluir, doutor. Respeito A questão é que é uma questão jurídica. Tem que se fazer um outro decreto Nós já estamos dizendo que providenciando. aquele não funciona, que aquele artigo não funciona. Ok, Tá pode bom? deixar a correção Então, do muito decreto. obrigado. Muito Tá. obrigada. Daniel? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Doutor, beleza? Queria falar primeiramente que em relação às alterações que está tendo aí na lei de AVE, a gente viu aqui que virou uma discussão meio de bar, e o AVE é um instrumento muito mais importante do que só a discussão da influência de lei, que já tem lei do silêncio hoje para se discutir, lei de alvará de uso, e a lei de AVE tem muita coisa séria acontecendo nela para se resumir só a isso. Mas em relação a isso, eu não podia deixar de falar o seguinte: ela, do jeito que está hoje, ela não está adequada às leis federais. Do jeito que vocês promovem fazer essa retirada dos bares que tem esse tipo de atividade noturna, vocês, quando fizerem isso, vocês vão atender, sim, a lei federal. Lei Federal 13.874 de 2019, chamada Lei de Liberdade Econômica. Essa Lei de Liberdade Econômica, ela fala no seu artigo 3º, são direitos de toda pessoa natural ou jurídica, essenciais ao desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observando-se os dispostos do artigo 170 da Constituição. Tá ruim de luz aqui, eu não estou conseguindo ler. Não tem luz aqui? Não tem, né? Não consigo. Deixa eu pegar o celular aqui. Inciso 1 do artigo 3º dessa lei: desenvolver atividade econômica de baixo risco para a qual se valha exclusivamente de propriedade própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Quem, nessa mesma lei, no parágrafo 6º, ele identifica o que são esses atos públicos de liberação da atividade econômica. Para fins do disposto nessa lei, que é uma lei federal, considera atos públicos de liberação da licença a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, e nisso se engloba o estudo de impacto de vizinhança. Então, hoje, o que estão brigando aqui é para o cara nem abrir o bar. O cara não chega, Não, por favor, não te interrompi, não me interrompa. O que estão brigando aqui, a pessoa não consegue nem empreender. Pelo que está descrito na lei federal hoje, se ele tiver um CNAE, que é Cadastro Nacional das Atividades Econômicas, de boate, de balada, vai dar necessidade prévia de apresentação do AVE. O que está acontecendo hoje, o cara lá tem restaurante com entretenimento, o cara já pede AVE para o restaurante dele, o que está errado pela lei federal. Se estamos falando de cumprimento de lei, tem que se cumprir essa lei federal. A realidade é outra. Cara, eu interrompi você, eu estou vendo que o discurso estava enviesado. Chegou alguém para falar um pouquinho diferente aqui, já começam... Então, cara, senta aí e espera só uma vez. Então, quando a gente fala de concessão dessas atividades econômicas, aqui está se travando empreendedorismo, já no começo, entendeu? Eu não estou discutindo a incomodidade de bar, me desculpa, não é isso, para isso existem mecanismos de fiscalização. Eu estou falando que está sendo exigido um instrumento de impacto de vizinhança para atividades de baixo risco que foram classificadas numa resolução federal número 57, se não me engano, de 2020 do CGSIM, como atividade de baixo risco, restaurantes com entretenimento. Então não cabe exigência. Hoje, como está a lei de AVE, o decreto de AVE, ele está irregular. Do jeito que vocês propõem, eu queria dar um parabéns para vocês, porque vocês estão adequando a legislação federal. Apesar dos comentários que vieram antes de mim, queria parabenizar em relação a isso.
Contudo, a lei de Eave é uma lei muito mais complexa do que isso. E eu identifico vários pedaços aqui nela que precisam de uma discussão mais séria. Por exemplo, trato desigual perante a lei. Eu não acho legal ter um artigo privilegiando construtoras que têm um empreendimento aqui e que têm um empreendimento aqui e possam fazer um wave global. Então, se o cara tem um restaurante aqui, ele não vai poder fazer para o uso dele um wave global. Então, isso para mim é um trato desigual perante a lei, na minha opinião. Então, tem sérios pontos na lei de Eave que são passíveis de discussão, mas pelo que eu entendi aqui, se limitou a uma discussão de bar incômodo. Obrigada. Tiago. Obrigada. Tiago. Boa tarde. Sou o Thiago Escher, da Globalmente. O meu é rapidinho. Até complementando, acho que já falaram da questão dos efeitos cumulativos. Acho que eu já falei isso algumas vezes, de pensar, já que está pensando uma alteração de lei, como pensar em efeitos cumulativos, tentar pensar numa ideia de uma criação de fundo das contrapartidas. Eu sei que a ideia que tem pensado nisso, mas acho que é legal a gente pensar num fundo que seja específico para o WAVE, porque tem alguns locais que, isoladamente, alguns empreendimentos não vão conseguir ter contrapartidas que vão ajudar no trânsito, nas questões de contrapartidas da vizinhança. Então, alguns bairros, Mansões Santo Antônio, o próprio Swiss Park, que isoladamente cada empreendimento às vezes nem consegue até escapar de EIV, e aí escapa de algumas contrapartidas. Se você pensar isso em efeitos cumulativos, num fundo, que isso vá para esse fundo, e você pensa, a prefeitura conseguiria planejar isso de uma outra forma. E aí um outro questionamento, uma outra ideia, é pensar nessa mudança e colocar prazos para as análises. Então, quem trabalha um pouco com EIV sente um pouco na pele a dificuldade que tem com relação aos prazos para análises, que vem melhorando, a própria comissão de EIV isso tem melhorado bastante. E isso não é muitas vezes nem para quem está fazendo análise, isso é quando passa por algumas secretarias e isso não volta. Então, colocar prazos específicos para as secretarias se manifestarem, não se manifestando em determinado 30 dias, quer dizer que já se manifestou, então quem estava consciente, sei lá, alguma coisa dessa forma, para conseguir agilizar um pouco isso. Se a ideia dessas alterações é desburocratizar a questão dos EIVs, eu acho que vale a pena também ter isso. Obrigada. Obrigado. A última é Ernestina. Celular. Alguém esqueceu o celular, Daniel? Eu só queria fazer duas observações. Uma delas é de redação, que eu achei que ficou um inciso meio confuso. Vamos ver se eu acho ela aqui, é no final já. Bom, antes de mais, eu queria, antes de falar dela, no artigo 14,